Caríssimos fiéis, no Evangelho deste 10º domingo depois de Pentecostes, nossa Santa Romana Igreja coloca diante de nossos olhos um espelho divino. Nele contemplamos 2 homens que sobem ao templo para rezar, um fariseu e um publicano. Nesse espelho nós vemos 2 homens, 2 orações e 2 destinos. Um desce justificado e outro condenado por sua própria boca. E por que digo um espelho? Porque bem nos ensina São Gregório Magno, a Sagrada Escritura é como um espelho posto diante dos olhos de nossa alma, para que nela vejamos nossa face interior. Hoje, meus caros, este espelho nos mostra uma verdade incômoda. Quantas vezes nós subimos ao templo como o fariseu, convencidos da nossa justiça, cegos para os nossos pecados, surdos à voz da consciência que deveria nos acusar? Vejamos então, primeiramente, o fariseu. Ele está de pé, e notemos bem esta postura, meus caros. Ele está ereto em sua soberba e começa a sua oração dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Que terrível começo de oração! Ele não sobe ao templo para pedir, mas para se vangloriar, não para confessar seus pecados, mas para enumerar suas supostas virtudes, não para ser curado, mas para buscar uma segurança meramente humana. E aqui Santo Agostinho observa: o fariseu subia para orar, mas não queria rogar a Deus, senão louvar-se a si mesmo. Pouco era não orar, ele ainda insultava ao que orava. E eis aqui, meus caros, o primeiro sinal da cegueira espiritual. Quando nossa oração se transforma em um catálogo de méritos, quando diante do Altíssimo só sabemos falar de nós mesmos. Mas notemos algo ainda mais grave: o fariseu não se contenta em enumerar as suas obras, que são, aliás, boas. Jejua 2 vezes por semana, paga o dízimo de tudo, mas ele necessita comparar-se. Não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. São João Crisóstomo nos adverte: vês como o demônio o enganou? Fê-lo subir ao templo não para orar, mas para insultar ao que orava com ele. A comparação com os outros é sempre sinal de orgulho espiritual. Quando nos medimos pelos defeitos alheios e não pela santidade de Deus, já estamos perdidos. É por isso que São Bernardo de Claraval era severo nesses termos e sentenciava: nada torna o homem tão abominável diante de Deus e dos homens como o amor da própria excelência. E é esta, meus caros, a tragédia do fariseu. Sua religião tornou-se teatro, sua piedade transformou-se em espetáculo, a sua oração converteu-se em monólogo narcisista. São Tomás de Aquino nos explica a raiz deste mal. Ele diz: a soberba tem isto de próprio, não se submeter a nenhum superior e, consequentemente, nem a Deus e às suas leis. O fariseu pratica atos religiosos, mas seu coração está fechado à graça. Ele cumpre preceitos, mas desconhece a misericórdia. Ele observa a lei, mas ignora o amor de Deus.
Mas voltemos agora, meus caros, o nosso olhar para o publicano. E quão grande é o contraste. Conservando-se afastado, diz a Escritura, nem ainda ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Cada gesto dele fala da humildade, mantém-se à distância, reconhecendo sua indignidade, não levanta os olhos, consciente de sua culpa, e bate no peito em sinal de contrição. E a sua oração, algumas poucas palavras. Ó Deus, tende piedade de mim, pecador. Nenhum catálogo de virtudes, nada de comparações, nada de justificativas. Apenas o reconhecimento nu e cru de sua miséria e a súplica confiante na misericórdia divina. São João Clímaco, grande mestre da vida espiritual, nos ensina: a humildade é uma graça da alma que só tem nome conhecido daqueles que a experimentam. O publicano conhece essa graça, ele sabe quem é diante de Deus, um pecador que necessita de perdão. E é precisamente este conhecimento da realidade do seu ser que o salva. É por isso que Santa Teresa d'Ávila define: a humildade é andar na verdade. E é muito grande verdade não ter coisa boa de nós, senão a miséria e o nada. E o publicano anda nesta verdade. Ele não se engana sobre si mesmo, não se ilude com falsas virtudes, não se cega com comparações em que só ele tem vantagem. Meus caros, eis aqui a diferença fundamental. O fariseu olha para si e vê uma perfeição que não existe. O publicano olha para Deus e vê a sua própria miséria. O fariseu mede-se pelos homens e julga-se superior. O publicano mede-se por Deus e se reconhece pecador. O fariseu exige uma recompensa que não existe. O publicano, por sua vez, implora a misericórdia que está ao seu alcance, como está ao alcance de todos nós. Basta pedirmos. Mas como nós podemos, então, meus caros, evitar a cegueira do fariseu e alcançar a lucidez do publicano? Afinal, a diferença do ponto de vista humano entre eles é essa. A atitude do fariseu é de pura loucura. O publicano, por sua vez, ele é simplesmente lúcido. A resposta está numa prática fundamental da nossa vida cristã, que pode ser muitas vezes esquecida ou deixada de lado, porque tem a sua medida de incômodo, que é o nosso exame de consciência diário. Santo Inácio de Loyola, grande mestre da nossa vida espiritual, ensinava: o exame de consciência cotidiano é mais importante que a própria meditação, pois por ele conhecemos nossos defeitos e podemos emendá-los. Notemos bem, mais importante que a própria meditação. Quer dizer que devemos substituir a nossa meditação diária pelo exame de consciência? Nada disso. A questão é que um depende do outro. Porque ele diz mais importante que a própria meditação? Porque sem o conhecimento das nossas misérias, toda a nossa vida espiritual edifica-se sobre areia. O nosso exame de consciência dá a devida solidez para a nossa meditação. Afinal, sem o exame de consciência não é possível haver uma verdadeira meditação.
Estando cego para si, a meditação do fiel não passará de um exercício intelectual e muitas vezes de pura ilusão. No fim das contas, um é o fundamento do outro, de forma que devemos ter ambos, tanto a meditação quanto o exame de consciência sobre o qual ela se assenta. São Francisco de Sales usa uma imagem belíssima. Assim como aqueles que caminham de noite levam luz para ver o caminho e evitar o perigo, assim o exame de consciência é a luz que nos mostra os perigos da alma. Nós caminhamos, meus caros, em uma noite escura. O pecado original obscureceu a nossa inteligência e debilitou a nossa vontade. Sem a luz do exame de consciência, nós tropeçamos e caímos sem sequer perceber. Mas aqui pode eventualmente surgir uma objeção que alguns podem levantar. Mas, padre, examino a minha consciência e não encontro nada para confessar. E aí, meus caros, deve soar um alarme. Ou você é um santo, ou você é um cego. Ora, os santos, nós bem sabemos, os santos sempre se consideraram grandes pecadores. Afinal, quanto maior a santidade, maior a sensibilidade às menores imperfeições. Os santos sempre tiveram muitas acusações de mínimas imperfeições pelos quais eles queriam pagar. Então, se nada aparece no nosso exame de consciência, santos nós não somos. Ou seja, meus caros, quando isso acontece, temos um sinal inequívoco de cegueira espiritual. A Escritura é muito clara: o justo peca 7 vezes ao dia. Se o justo peca 7 vezes ao dia, o que dizer então de nós? Um outro mestre da vida espiritual, Cassiano, nos oferece uma explicação luminosa. Quanto mais alguém se aproxima da luz, tanto mais vê as manchas que antes não percebia. Assim, quando está perto de Deus, quanto mais está perto de Deus, mais pecador se reconhece. É como entrar numa casa escura com uma vela. Primeiro vemos apenas os móveis maiores. À medida que nossos olhos se acostumam e a luz aumenta, nós percebemos a poeira, as teias de aranha e a sujeira nos cantos. São Gregório Magno confirma: quanto mais os santos progridem, mais se veem imperfeitos, porque à medida que se aproximam da luz, melhor veem as sombras que em si trazem. Meus caros, os santos não são aqueles que não pecam, mas aqueles que conhecem profundamente a sua miséria e recorrem constantemente à misericórdia divina. Quando alguém diz que não encontra o que confessar, reitero, deve soar o alarme estridente da tibieza espiritual. São João da Cruz é categórico: é impossível que uma alma, ainda que muito perfeita, deixe de ter em que se emendar e purificar. E São Boaventura, ele diz com autoridade: aquele que diz não ter pecado é mentiroso ou está cego. Basta que nós pensemos, meus caros, em nossos dias recentes. Quantas vezes faltamos à caridade em pensamento, palavra ou obra?
Quantas vezes nossa oração foi distraída, mecânica ou rotineira? Quantas vezes cedemos à impaciência, à ira, à murmuração? Quantas vezes julgamos o nosso próximo? Quantas vezes fomos negligentes em nossos deveres de Estado? Quantas vezes nos acomodamos na preguiça, na gula, na busca unicamente daquilo que é mais satisfatório e prazeroso? Não é possível que a nossa consciência não acuse nada. São Bernardo nos adverte: nada há mais perigoso que a segurança. Nada há mais perigoso que a segurança. E nada mais seguro que o temor. A falsa segurança do fariseu o perdeu. O santo temor do publicano o salvou. Quando nos sentimos seguros, quando achamos que estamos bem, quando não vemos nossos pecados, eis aí o momento de maior perigo. Algo está errado. São Luís de Montfort sintetiza esse ensinamento. A maior desgraça é não conhecer as suas desgraças. Meus caros, nós vivemos em uma época que perdeu o sentido do pecado. O mundo brada que tudo é relativo, que não há bem nem mal absolutos, que cada um tem sua verdade. Mesmo que nós discordemos disso, essa mentalidade pode muito bem se infiltrar sutilmente em nossa alma, em nossos comportamentos e adormecer a nossa consciência para nós mesmos. Examinemos se nós acabamos por nos acostumar a não examinar a nossa consciência. Mas, é claro, não basta diagnosticar o mal, nós precisamos aplicar o devido remédio. Permitam-me, pois, caríssimos fiéis, propor um método simples e eficaz, praticado pelos santos através dos séculos. Primeiramente, o exame particular. Pela manhã, ao despertar, façamos nossa meditação e firmemos um propósito específico. Hoje, com a graça de Deus, evitarei tal defeito. Com a graça de Deus, praticarei tal virtude. As ocasiões concretas que terei serão provavelmente tal e tal ocasião. Nós devemos ser específicos e concretos e não genéricos e abstratos. Nada de vou ser mais paciente, nada de vou rezar mais. Não, devemos ser específicos. Vou suportar com paciência quando fulano de tal vier me cobrar tal coisa. Vou suportar com paciência tal caminho, tal trânsito. Vou buscar fazer alguma obra de caridade, como, por exemplo, rezar por fulano de tal, em tal momento. Após esses propósitos feitos ao despertar, durante a nossa meditação, ao meio-dia, nós nos recolhemos por 1 ou 2 minutos, além de fazer a oração habitual, como, por exemplo, o Ângelus, ou uma oração ao Divino Espírito Santo, nós nos recolhemos e analisamos como foi amanhã. Cumprir os propósitos, ou então cair em tais defeitos, cair quantas vezes, e nós renovamos então o propósito para a nossa tarde. À noite, antes de dormir, fazemos um novo exame. Como foi o nosso dia? Nós repassamos o decálogo por pelo menos uns 5 minutos e fazemos então o nosso ato de contrição. Evidentemente,
fazemos as nossas orações habituais? O que estou lhes dizendo não passa um total de 20 minutos, e nós temos o dia inteiro. Não é possível que nós passemos o nosso dia como cegos, improvisando a cada instante. Improvisando a respeito do quê? A respeito da nossa eternidade. São Basílio Magno insiste: cada noite, antes de dormir, peçamos conta à nossa consciência das ações do nosso dia, pois desse pedido de contas irá resultar a nossa eternidade. Em segundo lugar, nós devemos nos ater à confissão frequente, à confissão regular. São Carlos Borromeu ensinava: a confissão frequente é o remédio mais eficaz contra a tibieza e a cegueira espiritual. Não esperemos ter pecados mortais para nos confessar. E São Felipe Neri aconselhava: quem quer fazer progresso na vida espiritual deve confessar-se com frequência e confessar-se dos pecados veniais, mesmo que sejam sempre os mesmos. E sim, meus caros, dos pecados veniais, mesmo que eles se repitam, porque é na luta constante contra as pequenas faltas que fortalecemos a nossa alma contra as grandes quedas. É combatendo a impaciência cotidiana que nos prevenimos contra a ira grave. É vencendo as pequenas gulas que nos fortificamos contra a intemperança. Meus caros, a parábola de hoje termina com palavras severas de Nosso Senhor. Este desceu justificado para sua casa, e não o outro. O publicano, o pecador público, sai perdoado e convertido. O fariseu, religioso observante, sai condenado por sua própria soberba. Santo Agostinho nos deixa uma advertência final: se dizes, sou justo, és soberbo. Se dizes, sou pecador, e não o crês, és mentiroso. Se dizes, sou pecador, e o crê, és verdadeiro. Meus caros, fujamos da sorte do fariseu. Quando nos ajoelhamos para rezar, quando nos aproximamos do confessionário, quando assistirmos à Santa Missa, façamos tudo isso com o espírito do publicano. Reconheçamos a nossa miséria, confessemos nossos pecados, como nós fazemos no início da missa e antes da Sagrada Comunhão, e imploremos a misericórdia divina, que nós teremos a misericórdia ao nosso alcance. Que Nossa Senhora, que nós invocamos na ladainha como o espelho de justiça, speculum justitiae, nos alcance a graça de nos vermos como Deus nos vê. Que possamos repetir cada dia do fundo do coração com sincera contrição: Deus, tende piedade de mim, pecador. E para que essas palavras não fiquem apenas em uma piedosa intenção, assumamos hoje mesmo este compromisso concreto de fazermos 5 minutos de exame de consciência antes de dormir, junto com as nossas orações da noite. Apenas 5 minutos. E já tenhamos em mente a nossa próxima confissão. Não deixemos para depois o que pode ser o início de nossa verdadeira conversão, e não deixemos para depois o que pode custar a nossa eternidade. Que nós saiamos hoje desta capela justificados, como o publicano desceu do templo, não pela enumeração de nossas virtudes imaginárias, mas pelo reconhecimento humilde de nossa miséria e pela confiança ilimitada na misericórdia daquele que veio chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento e à conversão.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.